Na sessão extraordinária que marcou a reabertura do segundo semestre do Judiciário, o ministro Alexandre de Moraes, em sessão no plenário do Supremo Tribunal Federal, hoje afirmou que quem está agindo por sanções contra o ministro da Corte, com ameaças até contra familiares dos magistrados, será responsabilizado. Sem citar nomes, ele classificou essas pessoas como traidores e covardes. Esses réus investigados brasileiros que estão induzindo, instigando e auxiliando a prática dessas condutas nefastas contra a sociedade brasileira, criminosas contra as autoridades públicas, não estão só ameaçando, coagindo autoridades públicas, ministros do Supremo Tribunal Federal, mas também, e fazem isso diariamente nas redes sociais, ameaçando as famílias dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do Procurador-Geral da República, em uma atitude costumeiramente afeta a milicianos do submundo do crime, que atacam as autoridades e atacam os familiares das autoridades. Essas condutas dessa organização criminosa, essas condutas caracterizam claros e expressos atos executórios de traição ao Brasil e flagrantes confissões da prática dos atos criminosos, em especial dos crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e, principalmente, atentado à soberania nacional. Pois continuam dia após dia, ao verificarem que esta corte, e, presidente, faço questão de dizer, não só essa corte, esta corte, a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal não se vergarão a essas ameaças. Em virtude disso, dia após dia, esses brasileiros traidores da pátria continuam a incentivar, instigar, auxiliar a prática de atividades e atos hostis ao Brasil. O ministro afirmou também que ele e o Supremo Tribunal Federal vão ignorar as sanções impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e as ameaças de novas punições por parte do governo norte-americano. Moraes disse que o Supremo deve concluir os julgamentos dos acusados de tentativa de golpe ainda este ano. Esta corte vem e continuará realizando sua missão constitucional, em especial, nesse segundo semestre, realizará os julgamentos e as conclusões dos 4 núcleos das importantes ações penais relacionadas à tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023. Os 4 núcleos tiveram encerradas as suas instruções, ouvidas suas testemunhas, um deles já quase em fase final de alegações finais, os outros iniciarão a fase das alegações finais e ainda esse semestre, obviamente, pedindo pauta ao eminente presidente da turma, ministro Cristiano Zanin, nós julgaremos todos os responsáveis, absolvendo aqueles onde não houver prova de responsabilidade, condenando aqueles onde houver prova, mas julgando, exercendo a nossa função jurisdicional e não nos acovardando em virtude de ameaças, seja daqui ou de qualquer outro lugar. O Supremo Tribunal Federal continuará a exercer seu papel de guardião da Constituição, continuará exercendo o seu papel nas ações penais para que dê uma resposta final a toda a sociedade brasileira sobre quem realmente foi ou quais foram os responsáveis pela tentativa de golpe, dentro do devido processo legal, do respeito à ampla defesa, do contraditório, inadmitindo
inadmitindo qualquer ingerência interna ou externa na independência do Poder Judiciário, com serenidade, competência e coragem. Obrigado, presidente. E sem citar nomes, gente, Moraes afirmou também que uma organização criminosa age de forma covarde e traiçoeira para submeter o STF ao crivo de um Estado estrangeiro. Ele classificou os integrantes de tal grupo como pseudo-patriotas. Temos visto recentemente as ações de diversos brasileiros que estão sendo ou processados pela Procuradoria-Geral da República ou investigados pela Polícia Federal. Estamos verificando diversas condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais anteriormente vista em nosso país, age de maneira covarde e traiçoeira, com a finalidade de tentar submeter o funcionamento deste Supremo Tribunal Federal ao crivo de um Estado estrangeiro. Age, repito, de maneira covarde e traiçoeira. Covarde porque esses brasileiros pseudo-patriotas encontram-se foragidos e escondidos fora do território nacional. Não tiveram coragem de continuar no território nacional. E traiçoeira essas condutas porque atuam por meio de atos hostis, mentirosos, derivados de negociações espúrias e criminosas, com a patente finalidade de obstrução à justiça e a clara, flagrante finalidade de coagir essa corte no julgamento da ação penal 2668, ação penal do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro, gerando, presidente, ministra, ministros, gerando com essa maneira covarde e traiçoeira de atuar, gerando reflexos nocivos à economia e à sociedade brasileira. Como disse o ministro Gilmar Mendes, é uma verdadeira traição à pátria, uma traição covarde e traiçoeira. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, abriu a sessão de hoje com um discurso em defesa da Corte, da democracia e do colega Alexandre de Moraes. Barroso elencou episódios violentos para lembrar como foram as tentativas de golpe e a ditadura no Brasil. O ministro enfatizou que o Supremo cumpre o papel com independência e imparcialidade. A marca do Judiciário brasileiro, do primeiro grau ao Supremo Tribunal Federal, é a independência e a imparcialidade. Todos os réus serão julgados com base nas provas produzidas, sem qualquer tipo de interferência, venha de onde vier. Faz-se aqui o reconhecimento ao relator das diversas ações penais, ministro Alexandre de Moraes, com inexcedível empenho, bravura e custos pessoais elevados, conduziu ele as apurações e os processos relacionados aos fatos acima descritos. Nem todos compreendem os riscos que o país correu e a importância de uma atuação firme e rigorosa, mas sempre dentro do devido processo legal. Em contraste com um passado que nem vai tão longe, cabe registrar aqui: não houve nenhum desaparecido, ninguém torturado, nenhuma acusação sem prova. A imprensa inteiramente livre. As plataformas digitais com regulação equilibrada, que exclui apenas a prática de crimes e de atos ilícitos. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, decano da Corte, afirmou que tem acompanhado com perplexidade uma escalada de ataques aos ministros do STF e à Corte. Segundo Mendes, essas ações configuram também uma ação orquestrada contra o povo brasileiro. O ministro também defendeu o colega Alexandre de Moraes.
Gostaria de encerrar esta minha fala solidarizando-me com o ministro Alexandre, que há muito tempo tem sido vítima de injustas agressões e tentativas de intimidação em série. Já me pronunciei neste sentido e agora reafirmo. Vossa Excelência, ministro Alexandre, tem prestado um serviço fundamental ao Estado brasileiro, demonstrando prudência e assertividade na condução dos procedimentos instaurados para a defesa da democracia. Aos propagadores da instabilidade e do caos, irresponsáveis e pusilânimes que se auto-intitulam patriotas, mas que trabalham abertamente contra os interesses do seu próprio país, não tenham dúvida de que seus atos criminosos, praticados contra autoridades constituídas e contra o povo brasileiro, receberão uma resposta à altura por parte do Estado brasileiro. Que ninguém duvide da imparcialidade e da legitimidade da atuação do Supremo Tribunal Federal e que ninguém ouse desrespeitar a soberania do Brasil. A democracia e as instituições brasileiras são fortes e resilientes. E é por isso, senhor presidente Barroso, senhor ministro Alexandre, senhores ministros, senhora ministra Carmen Lúcia, que o Supremo Tribunal Federal e o nosso Poder Judiciário permanecerão inabaláveis em sua missão de servir à Constituição e ao povo brasileiro. Gilmar Mendes ainda lembrou que o Supremo é o guardião da Constituição e que a Corte não se curva a interesses externos e à política. A Constituição e as leis são aplicadas com o máximo rigor técnico, mediante ritos públicos, oitivas das partes e fundamentações transparentes. Não há espaço para arbítrio ou decisões discricionárias que se desviem do cânone constitucional e legal. A impessoalidade, a neutralidade e a independência aqui não são meros conceitos teóricos, são a essência da nossa atuação. Nossos julgamentos não se curvam a interesses políticos, pressões externas ou simpatias ideológicas. A toga que vestimos simboliza a imparcialidade e o compromisso exclusivo com a Constituição. Esta que, como toda a Constituição democrática, divide os poderes e garante a existência de um poder judiciário autônomo. Por fim, e não menos importante, é imperioso reafirmar a soberania nacional do Brasil. Somos uma nação dotada de um sistema jurídico robusto e independente, construído sobre os pilares da democracia e do Estado de Direito. Ataques à nossa atuação jurisdicional representam não apenas um desrespeito à nossa Corte, mas uma afronta à própria soberania de nosso país. Em um cenário global cada vez mais interconectado, o respeito mútuo entre as nações e a não ingerência em assuntos internos são princípios basilares da convivência pacífica e harmoniosa. É importante que fique claro. A independência do Poder Judiciário brasileiro é um valor inegociável. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio, atacou Alexandre de Moraes logo após o pronunciamento do ministro. Em uma conta na rede social X, o filho de Jair Bolsonaro pediu impeachment do magistrado, a quem acusou de mentir e antecipar o julgamento sobre a suposta trama golpista que tem o ex-presidente Jair Bolsonaro como um dos réus. Vamos acompanhar o que foi que ele postou no X. Coloca na tela pra gente, vamos lá. O discurso de ódio de Alexandre de Moraes, com mentiras, calúnias e antecipação de julgamento, retratam o nível de sua cegueira quanto a destruir a democracia a título de salvá-la em Síria. Ele disse muita coisa aí nesse tweet, criticando... Sim. Depois ele seguiu dizendo o seguinte, André, ameaça Eduardo Bolsonaro de se vingar no processo em que ele próprio é o relator, sendo que ele jamais poderia sequer participar do julgamento, uma vez que a acusação é exatamente buscar sanções contra o próprio Moraes. Uma óbvia e objetiva causa de impeachment, e ele colocou ali o artigo 39, colocou os detalhes ali da lei. E continuou o texto, ou seja, não há devido processo legal e muito menos imparcialidade. Não há, em caixa alta, transparência
a vazamentos seletivos para destruir reputações e promover linchamentos públicos. Processo viciado e integralmente maculado. Por muito menos, mas muito menos, ele colocou aqui várias letras menos, Lula foi descondenado, mas contra Bolsonaro vale tudo. Quando remédios constitucionais são suscitados para reagir à tirania, são reinterpretados como sendo atitudes golpistas, entre aspas, ali, ou ataques ao STF. Não. Moraes faz mal ao Brasil, ao STF e à democracia. Aí o posto, portanto, do senador Flávio Bolsonaro. É isso aí, Síria. E nessa quinta-feira, o presidente Lula recebeu ministros do Supremo para um jantar no Palácio da Alvorada, a residência oficial da Presidência da República. Além dos integrantes do STF, também estavam no evento o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet. E neste jantar, Moraes teria pedido ao presidente Lula que a AGU não o defenda nos Estados Unidos. Depois de consultarem escritórios brasileiros e americanos, bancos no Brasil estão definindo sobre quais operações o ministro Alexandre de Moraes poderá ou não fazer no sistema financeiro diante das sanções aplicadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E neste primeiro momento estariam liberadas todas as operações realizadas em reais pelo ministro com bancos em que tenha conta bancária. Já as operações em dólar estão proibidas. Pois é, Síria, e nas análises realizadas pelos escritórios brasileiros e americanos, os advogados disseram que a ordem executiva contra Moraes é genérica, não sendo inicialmente tão abrangente assim. Os bancos tiveram divergências, principalmente sobre o uso de cartão de crédito de bandeira americana. Algumas instituições entenderam que operações em reais dentro do Brasil estariam liberadas, enquanto as realizadas em dólar, portanto, proibidas. A decisão adotada, no entanto, foi informar que cartões que o ministro tenha de bandeira americana serão bloqueados. Os bancos ainda alertaram que Trump pode decidir detalhar as operações que estariam proibidas para Alexandre de Moraes, incluindo até algo mais rígido ainda. Pois é, e o presidente Lula, André, deve fazer um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV em defesa do ministro Alexandre de Moraes e também do Supremo Tribunal Federal. A data exata de quando a mensagem de Lula será levada ao ar ainda não está certa. Existe a possibilidade de que isso aconteça já nesse domingo que vem agora. No pronunciamento, que ainda não foi gravado, o presidente também deve falar sobre o tarifaço, mas o foco principal será mesmo o enquadramento de Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky. Lula classificou a iniciativa do governo Donald Trump como inaceitável. No dia 17 de julho, 8 dias depois de Trump anunciar a adoção de tarifas para produtos brasileiros, Lula fez um pronunciamento com foco exatamente na defesa da soberania nacional. E uma pesquisa Datafolha divulgada hoje revela que a maioria dos brasileiros aprova as medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O levantamento aponta que 55% dos entrevistados concordam com as restrições impostas ao ex-chefe do Executivo, como o uso de tornozeleira eletrônica em Síria. Pois é, além de aprovar a imposição da tornozeleira ao ex-presidente, 55% dos entrevistados acham que Jair Bolsonaro tinha a intenção, sim, de sair do Brasil. 36% disseram o contrário e 10% não quiseram opinar. Outro recorte da pesquisa aponta que a maioria dos brasileiros não aprova que o governo do presidente norte-americano Donald Trump interrompa o julgamento de Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar os números que a gente vai ver na tela aí agora. Vamos ver. Vamos ver lá os números. Estão aí, ó. Trump está certo ou errado ao pedir que a justiça interrompa o julgamento de Bolsonaro? No caso, a justiça, impedir que a justiça interrompa o julgamento de Bolsonaro. Errado. Responderam ali 57%. Estou falando ali em termos de população geral. 36% e 7%.
né, Síria? Isso, agora quando vai para eleitores de Bolsonaro, os números são outros, né, André? Estão ali, ó. Temos ali 28% que responderam como errado, né? A pergunta é a mesma lá, né? Se Trump está certo ou errado ao pedir que a justiça interrompa o julgamento de Bolsonaro. 28% então considera errado, 66% já vai no certo e 6% não souberam responder. E aí, tem ali os eleitores de Lula também, por último. 82% disseram estar errado, Donald Trump. 13%, disseram estar certo e 5% não souberam responder aí a essa pergunta, André. O ex-presidente foi alvo de mandado da Polícia Federal no dia 18 de julho. A operação foi autorizada pelo Supremo, que determinou medidas restritivas ao ex-presidente, entre elas o uso, né, da tornozeleira eletrônica, que nessa imagem que a gente está vendo aí, ó, ele chegou a mostrar a tornozeleira, o que gerou muito problema para ele, né, Síria? Pois é, e a Polícia Federal tem apontou que Bolsonaro tem atuado para dificultar o julgamento do processo que apura a tentativa de golpe de Estado após as eleições do ano de 2022. Na decisão, o STF destacou que as medidas cautelares foram impostas já que o ex-presidente e o filho, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, atualmente, né, vivendo nos Estados Unidos, estariam atuando para tentar obstruir o curso do processo, portanto. Vamos chamar a Larissa Arantes aqui para nossa conversa também. Larissa Arantes, hoje a gente já começou o jornal trazendo aí as falas dos ministros do STF, e essa sessão mais que especial, o assunto foi realmente essa imposição aí, essa sanção, né, do governo dos Estados Unidos em relação a Alexandre de Moraes. Exatamente, Síria, e eu acho que vocês trouxeram recortes muito relevantes desses discursos de hoje. Já havia uma grande expectativa para essa sessão de reabertura do segundo semestre do Judiciário. É uma sessão que ocorre, né, sempre, todos os anos, e normalmente ela é, de fato, ela é aguardada para saber, de repente, se os ministros vão sinalizar para algum tema de destaque durante o semestre, se vão, de fato, não necessariamente se posicionar, né, mas já mostrar ali, dar indícios de algum tema que vai ganhar os holofotes ali nos próximos meses, diante dos processos, das ações que eles precisam analisar. E a expectativa, claro, para essa sessão de hoje era justamente para saber se e como. Eu acho que a expectativa nem era para o si, né? Porque já estava sendo dada como certa uma declaração, pelo menos do presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, na defesa ali do Supremo Tribunal Federal. Se a gente pegasse, por exemplo, a manifestação do Supremo no início da noite de anteontem, quando o governo dos Estados Unidos anunciou ali as sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Foi uma nota curta, objetiva, mas muito enfática. Então, se a gente pegasse ali aquela nota como uma referência, né, como um parâmetro, de fato havia essa expectativa para um posicionamento do ministro Luiz Roberto Barroso, e também a gente viu as declarações, claro, do ministro Alexandre de Moraes e também de Gilmar Mendes, né? E para além dessas declarações, André e Síria, eu queria só chamar a atenção também, vocês destacaram aí os números dessa pesquisa Datafolha de hoje, né, sobre as medidas, o uso de tornozeleira eletrônica pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e também em relação, né, ao posicionamento de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, colocando ali, né, em negociação, pressionando, na verdade, por uma interferência no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro na ação penal da trama golpista. Mas, focando especificamente nessa questão do tarifaço, eu lembro que a gente falou bastante aqui no mês passado sobre a pesquisa Quest, que já mostrava que a população brasileira considerava que Trump está errado ao definir esse tarifaço em relação aos produtos brasileiros, né? E como que isso, na verdade, estava ajudando e alavancando um aumento da boa aprovação do governo Lula e a boa aprovação da atuação do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Então, é interessante a gente observar, né? São vários
temas que a gente vai, que vocês foram elencando aí durante esses primeiros minutos do jornal, mas que estão todos conectados e, claro, tendo sempre aí também essa questão do tarifaço, essa questão econômica como pano de fundo. E aí só queria trazer, de fato, esses números da última pesquisa Quest, que foi no dia 16 de julho do ano passado, mostrando que 72% dos brasileiros consideram que o presidente dos Estados Unidos está errado ao impor o tarifaço ao Brasil, porque estava acreditando, ele estava apontando uma perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Pessoal, volto com vocês. Tá, Joia, eu faço parte desse grupo aí que acha também que ele está errado em impor esse tarifaço pra gente. Mas vamos tocar o nosso barco aqui, ó. Nesses últimos tempos, né, gente, muito tem se falado sobre Alexandre de Moraes, pra cá, pra lá, e acaba surgindo algumas dúvidas, algumas curiosidades sobre o ministro do STF, como, por exemplo, você sabe qual que é o salário dele, Sírio? Pois é, André, hoje a equipe de política do Tempo, do nosso portal, fez aí uma matéria sobre este assunto. E eles trouxeram os detalhes, trouxeram essas informações, essa curiosidade, né, sobre o último contra-cheque divulgado aí de Moraes. E essa última divulgação foi referente ao mês de junho. E lá, portanto, aponta que o ministro André recebeu o valor de R$ 46.366, valor bruto. Os descontos que aparecem na folha foram de R$ 5.154 para a Previdência, né? E R$ 13.598 para o imposto de renda retido na fonte. A remuneração líquida do ministro neste mês de junho, portanto, foi de R$ 27.600. A matéria completa está lá no nosso portal, André, otempo.com.br. Uma curiosidade, né? Muito tem se falado aí nos ministros do STF de uma forma em geral. O Alexandre Moraes, principalmente, está sempre aí na mídia. A gente está sempre destacando aqui as ações, as falas dele. Então, tá aí o valor que ele recebeu líquido nesse valor referente ao mês de junho, que foi o último contra-cheque divulgado.